Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre sistema de equações lineares. Meu nome é Nhacas, professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a calcular o sistema de equações lineares pelo método de Gauss-Jordan. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajude o canal a crescer. Vamos a isso. Trago aqui este sistema. Vamos resolver de forma rápida usando, ou seja, aplicando o método de Gauss-Jordan. Bom, o método de Gauss-Jordan consiste na aplicação de operações elementares às linhas da matriz aumentada do sistema, até que a matriz esteja na sua forma escalonada reduzida. Isto é, na aplicação deste método, é necessário que escrevamos, ou seja, escreve-se este sistema na sua forma matricial aumentada. Bom, escrevendo este sistema na forma aumentada, se tiver alguma dúvida, pode assistir às aulas anteriores. Fizemos um vídeo a explicar como fazer isso, mas veja só, na primeira linha vamos dividir isto aqui, a matriz, né? Tracejando aqui, na primeira parte coloca-se os coeficientes das variáveis. A primeira variável x, vamos escrever os seus coeficientes na primeira coluna. E os coeficientes da variável y ficam na segunda coluna e os coeficientes da variável z ficam na terceira coluna. E aqui ficam os termos independentes. Vejamos, o coeficiente deste elemento, ou de x na primeira equação é o 2. O coeficiente daqui é 1, o coeficiente daqui é menos 1. O coeficiente daqui, né, é menos 9. Menos 9, o coeficiente daqui é menos 5, o coeficiente daqui é 3. Na última variável z, o coeficiente daqui é menos 1, que fica menos 1, o coeficiente daqui é 1, o coeficiente daqui é o 2. Aqui fica os termos, ou seja, os termos independentes, sim, que aqui é o 0, aqui fica o 1, aqui fica o 0. Portanto, para podermos escrever, ou seja, escalonar até que esta matriz seja uma matriz escalonada reduzida. Uma matriz está na sua forma escalonada reduzida se tiver pivôs. Pivôs é o primeiro elemento não nulo, né? Veja só, o primeiro elemento não nulo da primeira linha é este 2 aqui. Este aqui é o primeiro elemento não nulo. Veja só, este é o primeiro elemento não nulo, mas não é pivô. Para que seja pivô, é necessário que este 2 seja 1, ou seja, seja transformado este 2 aplicando as operações elementares até que este 2 seja 1. E o pivô no segundo elemento, então vamos transformar este 2 de modo que seja 1, para que seja pivô. Então, o pivô da segunda linha é o primeiro elemento não nulo que encontra-se à direita do pivô anterior. Ou seja, o primeiro elemento não nulo aqui é o 1. Mas este 1 não está à direita deste pivô. É necessário que seja o primeiro elemento não nulo que esteja à direita do pivô anterior. Então, o primeiro elemento é este aqui, o segundo é este aqui. Então, vamos considerar este segundo aqui, né? Que há condições para que, ou seja, este número aqui está à direita deste pivô. Então, vamos considerar este aqui, né? E para tal teremos que transformar aplicando operações elementares para que este aqui seja 1. Então, significa que este aqui deve ser o primeiro. Então, temos que zerar aqui. Aqui deve ser 0 para que este aqui seja o primeiro elemento não nulo desta linha. E nesta linha aqui a seguir, o primeiro elemento não nulo é este aqui. Mas, bom, sendo assim 1, então significa que temos que zerar aqui e, aqui, e para que aqui seja considerado o pivô. Então, para que este elemento seja pivô, esses outros aqui devem ser 0. Este aqui é pivô, então significa que vamos zerar aqui. Então, sendo 0 aqui, o primeiro elemento não nulo vai ser este aqui. E teremos que zerar aqui para que seja pivô. Zerar aqui e zerar aqui também. Então, o primeiro elemento não nulo da linha a seguir vai ser este elemento aqui. Então, para que este elemento seja pivô, precisamos de aplicar as operações elementares, zerar
esses dois elementos. Então, vamos aplicar as operações elementares. As operações elementares permitem, né, trocar as linhas entre si, né, no modo do resultado. Então, veja só que aqui tem 1. Para que aqui tenhamos 1, podemos trocar essas duas linhas aqui. Então, fica a linha 1 trocando-se com a linha 2, né? É só trocar a linha 1 ser a linha 2, a linha 2 ser a linha 1. Então, vamos copiar esses todos os elementos aqui da segunda linha, que é o 1 menos 5, 1, aqui 1. Então, daqui vamos separar, aqui vamos colocar os elementos da primeira linha, que é esta aqui, 2, menos 9, menos 1, 0. Aqui mantemos menos 1, 3, 2 e 0. Então, veja só, daqui para podermos zerar esses dois aqui, este aqui já é o nosso pivô. Então, sendo pivô, esses outros elementos que se encontram na mesma coluna devem ser zero. Então, para que ser zero aqui, para zerar, a nossa base sempre é este pivô, é o líder, pivô é o líder. Então, todas as operações que iremos fazer para poder zerar aqui, devem ser feitas operações em função do pivô. Então, para poder zerar aqui, vamos multiplicar o pivô pelo simétrico de 2. O simétrico de 2 é menos 2. Então, fica menos 2 vezes o pivô, que é 1. Então, coloca-se este pivô, este 1 está na primeira linha. Então, fica a linha 1 mais a linha 2 para ser igual à linha 2. Veja só que vai ser menos 2 vezes 1 dá menos 2 mais a linha 2. Esta aqui, mais 2 fica 0. Conseguimos. Então, para poder zerar aqui este elemento, são simétricos esses dois números, só somarem. Então, fica a linha 1 mais linha 3, isto para dar linha 3. Então, vamos usar o nosso rascunho aqui, né? Então, é só copiar todos os elementos, neste caso daqui, todos os elementos da primeira linha multiplicando por 2. Então, vamos fazer menos 2 vezes 1 fica menos 2, menos 2 vezes 5 dá 10, menos 2 vezes 1 fica menos 2, menos 2 vezes 1 fica menos 2. Depois vamos somar com os elementos da segunda linha, segundo esta operação. Veja só que somamos com a linha 2 para ser igual à linha 2. Então, aqui fica 2, aqui fica menos 9, aqui fica menos 1, aqui fica 0. Somamos isto, veja, é simples. Somando dá 0, somando aqui dá 1, somando aqui dá menos 3, somando aqui dá menos 2, né? Somando dá menos 2. Então, vamos colocar aqui esses elementos. Os elementos da primeira linha mantemos. Fica 1, menos 5, 1. Aqui fica 1. Depois vamos copiar esses valores aqui. Fica 0, 1 aqui, menos 3, menos 2. Veja só, vamos fazer a operação já para calcularmos os elementos da terceira linha, né? Dissemos que a terceira linha é a soma dessas duas linhas. Então, vamos colocar os elementos da primeira linha aqui, já estão aqui à disposição. Depois vamos colocar por baixo daqui, vamos somar. Veja que é simples, menos 1, 3, 2, 0. Somando isto dá 0, somando aqui dá menos 2, somando aqui dá 3, somando aqui dá 1. E copiamos aqui, fica 0, menos 2, 3 e aqui fica 1. Então, veja só, aqui automaticamente temos este aqui já é o pivô, não precisamos de fazer nenhuma operação aqui, já temos nosso pivô 1. É só questão de zerarmos aqui e zerarmos também aqui. Então, como é que vamos fazer isto? Vamos multiplicar o pivô, que é o líder, está na segunda linha, pelo simétrico de 2, que é 2. Então, fica 2 vezes a linha 2 mais a linha 3, isto para ser igual à linha 3, né? Precisamos de zerar. Então, é só multiplicar o pivô com o simétrico do elemento que pretende zerar. Por exemplo, aqui, queremos zerar aqui. Então, vamos multiplicar pelo simétrico de 5 pivô. Então, fica o simétrico de menos 5 é 5 vezes a linha 2 mais a linha 1, queremos zerar aqui, é a linha 1. Então, isto fica igual à linha 1. Veja só que é simples.
né? Não é grande coisa isto aqui. Então, vamos lá. Vamos multiplicar a linha do pivô por 2, né? Então, vamos lá. Vamos lá. A partir do próprio pivô, esses elementos aqui já estão calculados, já estão perfeitos. Não precisamos de mexer mais. Então, a partir do pivô até mais para frente. Então, 2 vezes 1 fica 2. 2 vezes menos 3 fica menos 6. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Vamos somar esses elementos com os elementos da terceira linha. Fica menos 2, fica 3, aqui 1. Somado isto, veja, é sempre é 0 aqui. Menos 3, menos 6 mais 3 fica o menos 3. Aqui também fica menos 3. Tão simples quanto isso. Então, vamos lá. Esses são elementos da terceira linha. Vamos calcular os elementos da primeira linha, né? Vamos multiplicar a linha 2, que é a linha do pivô, por 5. Então, fica 5 vezes 1, fica 5. 5 vezes menos 3 fica menos 15. 5 vezes menos 2, isto dá menos 10. Brincadeira isto. Vamos lá, vamos lá. Mantemos a primeira linha, fica aqui 5, aqui 1, aqui fica menos 1. Então, somado isto, fica aqui 0, aqui fica menos 14, aqui fica menos 9. Então, esses são elementos aqui da primeira linha, aqui da terceira linha. Vamos lá, vamos lá. É brincadeira isto, não é grande coisa, né? Então, isto vai ser igual. Primeira linha, são esses elementos aqui, né? Calculamos, são esses elementos aqui da primeira linha. Então, mantemos a primeira coluna, que é 1, 0, 0. Então, depois fica esses elementos aqui. O 0 aqui. Depois fica menos 14. Depois fica menos 9, né? Separando aqui. Depois, colocamos a primeira linha, a segunda linha mantém. Aqui fica 1. Aqui fica menos 3, aqui fica menos 2. Depois, esses elementos calculamos da terceira linha, né? Que é o 0 aqui. Só para poderes ver isto aqui, são esses elementos aqui. É o 0, menos 3 e menos 3. Então, daqui o procedimento é o mesmo. Então, precisamos de fazer com que este 3 seja 1. É multiplicar pelo seu inverso, né? Com sinal negativo aqui, vezes linha 3, isto para dar linha 3. Estamos a fazer com que aqui tenha 1, né? Então, vamos manter a primeira coluna e a segunda coluna. Então, aqui já vamos manter esses elementos daqui, que é menos 14, aqui menos 9. Então, daqui fica o menos 3, também mantém, aqui o 2 mantém. Então, isto aqui fica menos 1 sobre 3, né? Menos 1 sobre 3 vezes menos 3 dá 1. Então, aqui fica 1 e aqui também multiplica, fica 1. Então, já tem o pivô. Então, precisamos de zerar aqui e aqui também. Então, como é que vamos zerar isso? É multiplicar o pivô pelo simétrico deste 3. O simétrico de 3 é 3. Então, fica vezes o pivô é linha 3. Isto fica mais linha 2 para dar linha 2. Precisamos de zerar aqui também. Vamos multiplicar o pivô pelo simétrico de 14, que é 14 de menos 14. Então, fica 14 vezes a linha do pivô, que é a linha 3, aqui é mais linha 1 para dar linha 1, né? Então, vamos fazer isto aqui, não é grande coisa. Então, veja só, aqui, vamos multiplicar toda a linha 3 por 3, né? 3 vezes a linha 3. Então, vamos multiplicar por a linha 3 por 3. 1 vezes 3 dá 3. E aqui, 1 vezes 3 vezes este 1 dá 3. Isto vamos somar com a linha
com a linha 2. Então, vamos copiar a linha 2. Esta aqui é menos 3, aqui é menos 2. Somado aqui dá 0, aqui dá 1. Já temos elementos da segunda linha. Então, vamos calcular os elementos da terceira linha. É multiplicar a linha do pivô, que é esta linha aqui, por 14, né? Veja só, linha 3, 14 vezes linha 3. Então, vamos multiplicar aqui. Esses elementos já não mexemos porque já calculamos. Então, fica 14 vezes 1 dá 14. E 14 também vezes 1 dá 14. Somado com a linha 1, fica menos 14. Aqui menos 9. Somado isto dá 0. Somado isto aqui fica 5. Então, aqui vamos ter a seguinte matriz, né? Então, primeira linha, vamos copiar primeiro 1, 0, 0. Daqui copiamos a segunda coluna, 0, 1, 0. Então, aqui vamos copiar os elementos, né? Os elementos da primeira coluna, que calculamos esses aqui, né? Que é o 0, esses aqui, que completam aqui. É o 0 e o 5. Aqui fica esses elementos, é o 0, 1, que calculamos. Esta linha mantém. 1, 1. Então, esta matriz aqui já está na sua forma escalonada reduzida. Veja só que tem o pivô aqui, o pivô aqui e o pivô aqui. Os restantes elementos são 0. Então, daqui é transformar de novo no sistema, né? Então, este aqui, elemento, ou seja, a primeira coluna corresponde a primeira coluna, a primeira linha. Este elemento corresponde à variável x, né? Então, aqui eu vou escrever todo o sistema, né? Fica x mais 0y mais 0z. Isto igual a 5. Aqui fica 0x mais y mais 0z igual a 1. Aqui fica 0x mais 0y mais z igual a 1. Então, veja que o sistema já está reduzido. Esses elementos aqui, como são 0, significa que são nulo. Esses aqui é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, fica somente o sistema com x igual a 5, y, este aqui igual a 1, este z aqui igual a este 1. Então, este aqui é a solução desse sistema aqui. Se gostou do vídeo e ainda não se subscreveu, por favor, não seja egoísta, subscreva para que possa receber mais novidades e ativa aí o sino de notificação, partilha o vídeo, põe like e até mais.